Olá, companheiro. Bom, se você já está assistindo essa segunda aula aqui, é porque você foi lá no seu e-mail e confirmou o recebimento pra gente, tá? Logo aqui embaixo, ó, você vai estar vendo a sequência de todas as aulas, primeira, segunda e terceira aula do nosso curso gratuito. Bom, a aula de agora é sobre simbologias, então é o primeiro passo para você começar a entender de uma vez por todas aí sobre projetos elétricos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Outro detalhe é que logo abaixo aqui eu também já disponibilizei um botão para você conhecer o nosso curso completo de eletricista profissional. Lá tem tudo que você precisa aí para se tornar um profissional mais seguro, trabalhar com mais confiança e fazer qualquer serviço, se tornando um especialista na área, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, confere o que a gente tem sobre simbologias. Olá pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos falar de um dos passos mais importantes na instalação elétrica. E olha, quando eu digo importante, tem uma observação nisso. A maioria dos eletricistas hoje no mercado não entendem sobre leitura de projetos elétricos. Eles não sabem. Então tem muita gente que se diz eletricista, faz o serviço, sabe executar muito na prática, mas se entregar um projeto ele não sabe executar. Olha que importante, olha lá, o título é Análise e Execução de Projeto Elétrico. E a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de simbologias. Para isso, para falar sobre simbologias, a gente precisa de entender um pouquinho de uma norma. Essa norma ela é da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5444. Essa norma ela é de 1989 e ela regulamenta a simbologia utilizada em instalações elétricas. Olha como é que essa norma traz para a gente esse conteúdo aí. A NBR 5444, ela diz para a gente o seguinte: 4 figuras geométricas são responsáveis para entender tudo que precisa num projeto elétrico. Olha como é que é simples, 4 figuras só. Então não tem dificuldade, olha comigo. A gente precisa de entender sobre as 4 figuras. A primeira, o traço. A segunda, o círculo. A terceira, o triângulo equilátero. E a quarta, o quadrado. Então, a partir do momento que nós temos essas 4 figuras presentes no projeto, a gente consegue entender todos os componentes. Vamos comigo entender um pouquinho mais sobre cada um detalhadamente. Olha, o que é o traço? O traço ele representa nada mais, nada menos do que o eletroduto. Mas como assim eletroduto? O duto onde vai passar os cabos, os dutos de distribuição. Eles podem ser os eletrodutos, eles podem ser os conduítes, eles podem ser os conduletes. Uma canaleta também pode ser um duto. Então a gente tem que utilizar o traço para duto de distribuição. O detalhe do traço é o seguinte, ele pode ser contínuo ou pode ser da forma pontilhada. Qual que é a diferença? Quando nós temos um traço da forma contínua, esse traço ele representa um duto embutido no teto ou na parede. Também pode representar um duto sobrepor, mas isso vai estar na legenda do projeto. E quando o duto ele é pontilhado, ele está representando que esse duto está passando subterrâneo, ou seja, está passando no chão, está passando no solo. Então é importante você saber a diferença de uma linha, ou seja, de um traço que é contínuo para um traço pontilhado. Um é para ser no teto e na parede e o outro no solo, tá bom? Uma curiosidade do duto de distribuição é que nós temos os diâmetros dos dutos. Quais são os diâmetros? O diâmetro pode ser dado em polegada e pode ser dado em milímetro também. Só que é mais simples a gente falar um pouquinho em milímetros. Por exemplo, quando você vê um duto desse e vê uma bolinha com um risco e uma numeração, por exemplo, 25 milímetros, está falando que esse duto ele é de 25 milímetros ou 3/4 polegadas. Ok, já que a gente falou sobre o traço, o nosso segundo elemento, a nossa segunda figura geométrica é o círculo. O que o círculo representa para a gente em projetos elétricos? O círculo ele representa 3 pontos básicos. Quais são eles? Ponto de luz, um interruptor e também o ponto no teto. Então, quando nós temos um círculo, a gente está representando algumas dessas. Agora, tem uma diferencinha que a gente precisa de saber. Quando o círculo ele é maior e ele está no meio de um cômodo, numa planta de instalação, a gente tem um ponto de luz. E se ele tem um risco só, ele é uma luz sobrepor, ou seja, é onde fica para fora da parede. Vamos pensar numa laje, por exemplo. Tem uma laje, tem a caixinha onde põe a lâmpada. Todo mundo conhece aquele plafond, aquele branquinho. Então ali é um ponto sobrepor, ou seja, ele está aparente, ele está fora do teto, tá bom? Quando a gente vê 2 círculos, um dentro do outro, a gente pode
saber que é uma luz embutida, ou seja, um ponto de luz no teto que está embutido. Então, por exemplo, um forro de gesso, a gente consegue embutir uma luminária. Então tem que ter o rebaixamento e a gente consegue ter esse ponto de iluminação também, tá bom? Agora, como a gente não falou que o círculo serve para ponto de luz, ele também serve para interruptor. Isso é uma outra curiosidade que a gente tem. Só que tem uma diferença. O ponto de luz nos projetos elétricos estarão sempre representados por um círculo maior. E quando é para interruptor, o círculo é menor. Então aqui nós temos um modelo de interruptor, olha. Você pode perceber que ele está simbolizando que ele está preso à parede e um círculo. Ah, tem uma diferença aqui, olha. Tá vendo que o interruptor simples, ele está vazado, e o interruptor paralelo, ele está todo preenchido? É isso que identifica o interruptor. Mas vou deixar bem claro para vocês o que é a diferença entre eles. Ó, o interruptor simples é aquele que você consegue acender a lâmpada num lugar e apagar naquele mesmo ponto. Já o interruptor paralelo é o conhecido também como triuê, aquele que você acende num ponto e apaga no outro, ou vice-versa. Então, esse é um interruptor paralelo. E o círculo também representa. Lembrando que os interruptores são sempre representados por círculos menores do que o sistema de iluminação, os pontos de luz no teto, tá bom? Uma observação é que os pontos no teto também, seja de som, seja um ponto até de tomada mesmo, para um data show, para algum equipamento que tenha que ser preso ao teto, eles também vêm representados por círculos. Só que esses desenhos têm que ser acionado a legenda do projeto para você saber exatamente qual componente é aquele que está sendo representado ali, ok? Então, galera, chegamos no nosso terceiro ponto da simbologia, nossa terceira figura geométrica. Qual que é ela? É o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é o seguinte, ele quer representar pra gente as tomadas, sejam tomadas de uso geral ou sejam tomadas específicas. Até mesmo, por exemplo, um ponto de chuveiro é representado por essas tomadas. Aí tem uma ligeira diferença que a gente precisa entender. Olha, a tomada baixa, por exemplo, é uma tomada que ela fica a 30 centímetros do chão. Essa é aquela tomada que a gente encontra baixinha ali perto do guarda-roupa, nas paredes. Essa tomada, ela é representada na simbologia pelo um símbolo, ou seja, ele é um triângulo equilátero vazado. Ele é todo vazado, dentro dele não tem cor nenhuma. Essa tomada ela está a 30 centímetros. A tomada média, ela é uma tomada daquela que fica próxima ao interruptor, por exemplo, a altura do interruptor. Então essa tomada ela fica a 1,30 m do chão. Essa tomada, ela é vazada na metade e colorida na metade, e ela é conhecida como tomada média, tá bom? E as tomadas altas, elas são aquelas destinadas a equipamentos específicos. Por exemplo, o chuveiro, ele é uma tomada alta, ele tem que ficar a, no mínimo, 200 centímetros de altura, ou seja, ele tem que estar a 2 metros. Um ar-condicionado também, que você tem que dimensionar um ponto, você vai achar para uma tomada específica. Essa simbologia também é um triângulo equilátero e ela é toda colorida, então ele não é nada vazado, ela é preenchida. Essas são as diferenças de tomada. Lembrando mais uma vez que qualquer tomada que não tenha essa padronização tem que ser consultada a legenda do projeto para entender qual componente que é esse, tá ok? E para a gente finalizar, é bom dizer que, como eu disse para os interruptores, essa ponta aqui representa que é uma parede, então essa tomada ela está embutida na parede, ela tem que estar fixada à parede, tá bom? E para nós encerrarmos, pessoal, nós temos a quarta e última figura geométrica, que é o quadrado. Então, dentro da simbologia dos projetos elétricos, a gente precisa de entender isso. O quadrado, ele representa simplesmente os quadros e as caixas de passagem. Os quadros, eles podem estar embutidos na parede. As caixas de passagem, elas podem estar embutidas tanto na parede quanto no chão também. Então, se a gente tem um duto pontilhado chegando numa caixa de passagem, um quadrado, por exemplo, ela está no chão. Se a gente tem um duto que não é pontilhado, que ele é contínuo, chegando num quadro, ele está na parede. Agora, tem uma diferença. Esse primeiro quadro nosso aqui, ele é representado por um quadro que ele é metade preenchido e a outra metade vazada. Então, ele é um quadro de distribuição sobrepor. Quadro de distribuição, olha, a gente tem que ficar muito ligado com isso, você já tem que estar aprendendo sobre siglas. Então a gente trabalha o tempo todo com siglas, QD, QG, QM, e isso é interessante. Olha, esse quadro, ele é metade preenchido, metade vazada, ele é um quadro de distribuição e sobrepor. Por que ele é sobrepor? Ele fica aparente, ele fica para fora da parede.
Um quadro embutido, ou seja, um QD, um quadro de distribuição de embutir, ele tem metade dele para dentro da parede e a parte dele para fora. Então ele fica só com a tampinha de fora, aquele na qual a gente embute ele dentro da alvenaria. Ele não é sobrepor, ele não fica aparente, tá bom? Pessoal, então só para frisar, quando ele é de sobrepor, quando ele é aparente para fora da parede, nós temos a linha abaixo do quadro, ou seja, ela está no pé do quadro aqui. Isso aqui simboliza a nossa parede. Já quando ele é de embutir, a nossa parede simplesmente sobe um pouquinho, ou seja, o nosso quadro entra para dentro da parede. Então é essa linha aqui que vai estar simbolizando que o nosso quadro ele é de embutir. No quadro de medição, isso também acontece, né? O quadro de medição ele é representado por um quadro escrito MED dentro. O quadro de medição, para quem não sabe, é aquele que vem com o relógio da concessionária lá na entrada de energia da casa, onde ele mede o consumo da residência, tá bom? Esse quadro ele também pode ser de sobrepor, como ele está desenhado aqui, como ele também pode ser de embutir. Para ele se tornar um de embutir, simplesmente aqui, ó, a parede vai estar representada ali, tá bom? Um abraço, até a próxima. E aí, o que você achou dessa aula? Daqui pra frente, por exemplo, se você pegar um projeto elétrico, você vai conseguir ler aí os símbolos sem hesitar, vai ser problema nenhum, né? Vai ser fácil daqui pra frente. Agora, quer passar pro próximo nível de verdade? Conheça então aqui o nosso curso completo de eletricista profissional. Logo abaixo tem um botão para você conhecer esse curso nosso. Clica nele então, aproveita, se cadastra, porque conhecimento, galera, ninguém tira da gente. E sobre a próxima aula, eu vou te ensinar agora de uma vez por todas sobre dimensionamento. É isso, você sabe aí qual cabo usar, qual disjuntor usar, como dimensionar os circuitos, né? Distância, queda de tensão. Pois é, tudo isso você vai aprender nessa próxima aula, a terceira aula gratuita aí do nosso curso. Então, fica ligado, porque essa aula tá show de bola.